Meus amigos, quero comentar com vocês a entrevista trazida pelas páginas amarelas da revista Veja. Quem está lá é o inglês Roger Scruton, um homem de grande lucidez e eu diria que é um dos conservadores mais sofisticados que eu já vi. O que tem de especial nessa entrevista? Além do fato dela ter saído, e a gente sabe do bloqueio de silêncio que se coloca em torno do pensamento conservador no Brasil, o diagnóstico que ele coloca para os recentes acontecimentos na capital, Londres. Nós temos, já no título da matéria, o assunto de uma maneira bastante didática. Ele disse que aquilo foi obra de jovens baderneiros e mimados. Veja só. Essa, para mim, é a explicação mais óbvia, eu que tenho acompanhado os acontecimentos de perto. Porque a gente teve ali a combinação de gente ociosa, com renda, e despreocupada quanto ao futuro, porque nada lhes ameaça. Então ali é o paraíso da social-democracia, essa vida enganosa, enganada, que a social-democracia europeia tem oferecido para os seus cidadãos. O sujeito não trabalha e é tornado como que criança, mesmo quando cresce. E aí os sintomas de infantilidade, eles brotam, como essa revolta de menino mimado, batendo o pezinho, contra a ordem estabelecida. O sujeito tem tudo, mas não tem o que gostaria. E por não ter o que gostaria, ouvindo o discurso paternalista, ou até mesmo maternalista da social-democracia, ele se julga um injustiçado. É o sujeito que tem direito a tudo e não precisa dar nada em troca. Portanto, ele é um dependente social, vamos dizer assim. E se comporta como aquelas crianças, filhas únicas mimadas de famílias grandes, né? Então você tem que é o primeiro neto, a primeira neta, o único sobrinho. Então todo mundo tem a obrigação de mimar o reizinho da família. O Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, cunhou uma expressão que me parece definitiva sobre esse assunto. Ele falava do senhorito satisfeito. É o jovenzinho satisfeito, que acha que o mundo está a seu dispor. Pois bem, outro tema que ele abordou lá foi a questão da imigração. Quer dizer, essa política do multiculturalismo que condena os migrantes a ficarem dentro dos seus próprios limites, impedindo a absorção cultural, é um veneno, é um criador de quistos. E, portanto, é uma semente para o racismo e a austeridade recíproca dos migrantes com os autóctones. Então essa política ela é maluca e no longo prazo ela só pode explodir em grande violência. Os diferentes serão sempre tratados como diferentes. E isso é muito ruim. Isso pode fazer com que a qualquer momento os diferentes queiram ser mais iguais que os demais. Aí a coisa fica muito complicada do ponto de vista da ordem pública e da paz social. Então o Roger Scruton colocou esse assunto de uma maneira muito pertinente e é a maneira como eu penso, né? Por trás de tudo isso está esse cultivo que a social-democracia tem feito de julgar o sucesso humano, como diria ele, o Roger, pelo fracasso de alguns. Aquela velha ideia de que se alguém se deu bem é porque eu me dei mal. Quer dizer, a esquerda não cogita de que alguém pode se dar bem pelos seus próprios méritos e porque a vida não é um jogo de soma zero. É muito mais que isso. Não é? E essa visão torta de que a vida é um jogo de soma zero sempre irá colocar que a riqueza de alguns se dá porque alguns outros são pobres. Isso é falso. Sempre foi falso. E na base desse pensamento tem o ódio ao capitalismo. Tem toda a cultura ou a subcultura marxista por trás disso. Mas, meus amigos, eu recomendo que todos leiam a entrevista. Ela é muito elucidativa, muito explicativa e me parece que
a explicação definitiva para os fatos acontecidos em Londres.